Olá, queridos catequizando da terceira etapa da Eucaristia. Tudo bem com vocês? Eu sou a catequista Rosenilde e hoje nós estamos aqui reunidos para o nosso 17º encontro da nossa catequese. O tema de hoje é a Santa Missa. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, entender um pouco sobre as etapas da missa, para que nós possamos, na hora de participar dessa missa, nós possamos entender o que está acontecendo em cada etapa. Semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a oração. Vocês estão lembrando? Então, e o nosso compromisso da semana passada foi para que vocês fizessem uma relação das orações que vocês sabem rezar. Não foi isso mesmo? Então agora nós vamos ver algumas orações que nós também fazemos dentro da missa, certo? E aquelas orações que vocês ainda não sabem, que vocês ainda não aprenderam a rezar ela completamente, então eu sugiro que vocês vão treinando para que no momento da missa nós possamos fazer uma oração belíssima para o Senhor, não é mesmo? Então, para nós iniciarmos o nosso encontro de hoje, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele desça sobre cada um de nós, ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A nossa missa é um momento em que todos nós católicos, nós temos o dever de participar da celebração. Ou seja, não é só eu ir para a missa, mas nós devemos participar como cristão pelo menos todos os domingos. E esse participar é você fazer parte realmente dessa celebração, através de cantos, cantando, celebrando, louvando e, acima de tudo, adorando a Deus. Não adianta nós irmos para a nossa Santa Missa somente de corpo, mas nós temos que ir de corpo e alma, para estar presente, porque nós estamos na casa do Senhor e é uma grande honra fazermos parte desse momento. E a missa, ela tem várias etapas. Dentre elas, temos 4 ritos, que são eles: os ritos iniciais, o rito da palavra, o rito sacramental e os ritos finais. Dentre cada um desses ritos, nós temos alguns momentos, certo? Mas hoje a gente não vai abordar tão profundamente esses momentos. Mas eu quero que vocês entendam que também dentro desses ritos, a missa ela é dividida em 2 partes principais, que elas são muito importantes. Essas 2 partes da missa, nós temos a primeira parte, que é liturgia da palavra, e a segunda parte é a liturgia eucarística. Mas hoje nós vamos estar abordando e aprendendo um pouquinho mais sobre a liturgia da palavra. E o que é a liturgia da palavra? Qual é esse momento? Qual é essa etapa? Então, a liturgia da palavra, ela é o momento da celebração litúrgica em que se proclamam, estuda e reflete sobre as escrituras sagradas, ou seja, é através da leitura da Bíblia que nós temos esse momento, que vamos estar celebrando essa leitura da palavra nesse momento de liturgia da palavra, certo? A palavra de Deus, que é a Bíblia, vai ser o nosso alvo principal. E qual é o outro momento, que é a liturgia eucarística? Então, a liturgia eucarística, ela é a parte mais importante da missa do ponto de vista litúrgico. Mas por que ela é tão importante assim? Porque ela contém, no centro dessa parte, no centro dela, ela está a consagração. O que seria essa consagração? É o momento em que o pão e o vinho, ele se transforma no corpo e sangue de Cristo. Por isso que é o momento mais sublime da missa. Mas nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre
a liturgia eucarística no próximo encontro, certo? Hoje a gente vai focar para a liturgia da palavra. E nessa liturgia da palavra, na parte da missa, ela sempre vai iniciar a partir do momento em que eu decido que hoje eu vou para a missa. Então, a missa ela não inicia só no momento que eu entro na igreja, mas a partir do momento em que eu acordo e falo, hoje eu vou para a missa, então a minha missa já inicia ali. Por quê? Eu vou preparar o meu corpo, o meu espírito e também vou escolher as minhas vestes, as minhas roupas. Mas por que, Rosenilde, que é tão importante eu estar escolhendo roupa? Então, só posso ir para a missa se eu tiver uma roupa nova? Negativo. Quando nós falamos de uma veste bem preparada para ir celebrar na casa do Senhor, é o quê? Uma roupa comportada. Então, uma roupa que não deixa o seu corpo aparecer. Uma roupa que ela combine com a missa, que ela combine na casa do Pai. Ou seja, ela não precisa ser uma roupa nova, uma roupa que você, todo domingo você precisa comprar uma roupa para poder ir para a missa. Não. Então, é aquela roupinha que te cobre todinho, que não deixa nenhuma parte do seu corpo aparecer. Então, se essa roupa que você tá decente, tá apropriada, combina com a igreja, então essa é a roupinha que você vai para a Santa Missa, ok? E na escolha dessa roupa, você tem que estar confortável, né? Não adianta a gente ir celebrar na casa do Pai e estar com aquela roupa puxando de um lado, puxando do outro. Então você tem que ir porque o seu foco principal é adorar o Senhor. E para isso nós precisamos estar bem confortáveis, não é mesmo? Então, outra coisa que é muito importante quando nós nos preparamos para ir para a celebração da Santa Missa é ficar sempre de olho no horário, certo? Então sempre procurar chegar com os minutinhos de antecedência. Por que é tão importante isso? Porque chegando um pouquinho antes de iniciar de fato a celebração, nós podemos encontrar um banco confortável, nós podemos nos preparar espiritualmente antes do início da celebração. Então é muito importante que nós cheguemos um pouquinho antes do início da celebração propriamente dita, certo? Outro ponto que é muito importante é, quando eu chegar na porta da igreja, eu preciso cumprimentar o dono da casa, não é mesmo? Então, quando nós chegamos na igreja, na porta, é importante que nós façamos o cumprimento ao Senhor, porque Deus ele já está ali presente, o Deus vivo no sacrário. Então, sabendo que o dono da casa já está ali nos esperando, então logo que eu chego na porta da igreja, eu tenho que fazer uma reverência, que é o quê? Ajoelhar um pouquinho, né? Flexionar um pouquinho o meu joelho direito e fazer o sinal da cruz. Mas o importante é, esse sinal da cruz, ele deve ser com calma e não apressadamente, porque é um sinal de respeito, que nós estamos chegando na casa do Senhor e nós temos que respeitar esse lugar e esse momento. Então, nada de chegar na igreja já fazendo um abano, né? E sim fazendo a reverência com muito respeito e muita calma, porque é o Senhor que nós estamos indo visitar e receber. Nós não podemos, se eu chegar muito cedo na missa, é importante que eu também fique quietinho no meu canto, faça as minhas orações, converse com Deus, para Ele já preparar aquele momento. Porque no momento da missa nós temos que participar. Então, quando eu estou na missa, eu não posso ficar brincando, conversando com os colegas, ficar cutucando o outro, levantando, andando. Então, antes de começar a celebração, é importante que
nós sentemos nos nossos devidos lugares e começamos a fazer um retiro espiritual, né? Aquele momento de silêncio, para que nós possamos nos preparar devidamente para o início da celebração. A missa, propriamente dita, ela começa a partir do momento em que a igreja vai se pôr de pé e vamos iniciar o canto de entrada. A partir desse ato, o padre, juntamente com os ministros, com os leitores e os coroinhas, eles vão fazer a procissão de entrada até o altar. Chegando diante do altar, eles vão se inclinar um pouquinho para a frente, em sinal de serviço e de amor a Deus. Então, todos eles vão fazer essa reverência diante do altar, tanto o padre como todos os outros participantes, ou seja, o ministro, os leitores e os coroinhas. Feito isso, somente o padre, ele vai subir diante do altar, ele vai beijar a mesa do altar, mostrando a humildade e o amor por Cristo. Então, Rosenilde, todos vão subir nessa hora? Não. Todos os outros, os leitores, os ministros e os coroinhas, eles vão ficar à frente do altar. E somente o padre vai subir e vai beijar a mesa do altar, isso para que ele esteja demonstrando o sinal de respeito que ele tem pelo Cristo, certo? Terminando essa parte do canto de entrada, o padre ele vai fazer uma breve saudação com a igreja. E nesse momento da saudação, toda a igreja vai novamente fazer o sinal da cruz. E terminando esse sinal da cruz como sinal de respeito, então o padre ele nos convida para que nós possamos reconhecer os nossos pecados e diante desses pecados nós vamos pedir perdão a Deus. E nesse momento nós vamos fazer um pequeno momento de silêncio e nesse silêncio eu vou lembrar das minhas falhas, dos meus pecados, das coisas que eu fiz que desagradou o Senhor. Mas, nesse momento, vão ser aqueles pecados pequenos, são os pecados que nós chamamos de pecados veniais. Por quê? São os pequenos pecados. Como por exemplo, minha mãe pediu para mim no mercado, aí eu falei, mãe, depois eu vou, né? E acabo não indo. Ou então, briguei com meu colega, com meu irmão. Então, são pecados pequenos que eu cometi durante a semana. Então, esses pecados eu posso estar colocando diante de Deus nesse momento em que o padre abre essa oportunidade. Já os outros pecados na qual nós desagradamos a Deus e também os mandamentos da igreja, então esses pecados maiores, que nós chamamos também de pecados mortais, eles já vão ter a necessidade de ir confessar diretamente com o padre. Então, pecados pequenos, eu tenho um momento, eu tenho a oportunidade, no momento da missa, estar fazendo essa apresentação das minhas falhas e Deus me perdoar naquele momento, certo? Então, logo após que nós rezamos e cantando o canto de piedade, que é esse momento na qual a gente vai estar pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados, esse canto ele pode tanto ser cantado, como também ele pode ser rezado, tá? Então depende muito da celebração, como vai ser a melhor forma de ser conduzida. E depois disso, nesse momento que nós estamos cantando, pedindo piedade do Senhor, o padre, como representante de Jesus aqui na terra, ele tem o poder de fazer a oração para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. Olha que maravilha, não é mesmo? Porque naquele momento eu vou para a missa e ainda vou ter a oportunidade de ser perdoada por Deus, que vai ter a ação direta
do Padre, na qual ele vai estar encaminhando os meus pecados e dando o perdão para cada um de nós. Depois de tudo isso acontecer, nós reconhecermos os nossos pecados, termos a bênção do Padre, né, a remissão desses pecados, vai ser um momento de quê? De alegria, não é mesmo? Porque nós vamos estar libertos desses pecados, libertos dessas impurezas, então vai ser um momento de felicidade. E nesse momento de felicidade, para nós expressarmos a nossa gratidão e felicidade pelo fato de ter sido perdoado, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cantar um hino de glória. Nesse momento dessa glória, é o momento de nós liberarmos a nossa voz, porque nós estamos glorificando o nome do Senhor, porque nós fomos perdoados. Então, esse é o momento de mais alegria que você pode expressar, principalmente através do canto. E no final do hino de glória, o padre ele vai fazer uma outra oração e então nós sentamos para ouvir a leitura. Cada passo, né, tem um momento que você levantou, lá quando teve o canto inicial, e agora, depois de termos, né, recebido o perdão de Deus, termos cantado a glória, nós vamos sentar para que nós possamos agora ouvir a palavra do Senhor, que Deus tem para falar com nós naquele momento. E nesse momento é um momento também que eu preciso ter o quê? Atenção. Eu tenho que estar focado no que Deus tem para me dizer naquele momento. E aí vamos para as leituras. A primeira leitura, normalmente, ela é uma leitura escolhida do Antigo Testamento. Vocês lembram que nós já aprendemos um pouquinho da Bíblia e nós sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes, Novo e Antigo Testamento, não é mesmo? Então, na primeira leitura, geralmente vai ser uma leitura do Antigo Testamento, na qual vai contar o início de tudo e também a caminhada do povo de Deus. Já o Salmo responsorial, ele é uma resposta nossa, onde nós devemos responder cantando ou mesmo rezando. Depende de como, do leitor, de como ele vai conduzir. Mas é aquele momento de reflexão, aquele momento de poesia que o Salmo ele vai propor para nós. E depois do Salmo nós vamos ter a segunda leitura. O que a segunda leitura compõe? A segunda leitura ela vai ser uma leitura normalmente retirada do Novo Testamento, onde vai contar a vida dos apóstolos de Jesus depois do nascimento do Senhor, depois do nascimento de Jesus. Então, depois da vinda de Jesus é que vai estar retratando essa segunda leitura. Deu para vocês entenderem? Cada leitura, de onde é retirado da Bíblia. Então, primeira leitura do Antigo Testamento, o Salmo é um momento de resposta, né, onde nós vamos cantar ou responder rezando, e a segunda leitura do Novo Testamento, ou seja, a partir de Jesus. A segunda leitura, normalmente é feita aos domingos ou nos dias de festa, ou seja, nas celebrações de festas da igreja. Geralmente essas festas são dias de padroeiros, festas de algum santo, então ela é feita normalmente a segunda leitura, ou seja, a primeira, segunda e o Salmo responsorial. E em seguida, depois que nós ouvimos as três leituras, nós vamos nos pôr de pé e vamos cantar a canção, a música de Aleluia. Para quê? Para mostrar o quanto nós estamos felizes porque Deus vai falar conosco. Certo? Então, depois das leituras, todos vamos ficar em pé, em sinônimo e significado de respeito, e também porque nós estamos felizes. Porque
porque agora é o momento em que Deus vai falar com cada um de nós. O padre, nesse momento, ele vai cumprimentar toda a igreja, e quando ele fala qual o evangelho vai ser feito a leitura, nós fazemos novamente o sinal da cruz. Mas nesse momento, nós vamos fazer o sinal da cruz na testa, na boca e no peito. Por quê? Para que nós fazemos esse sinal? É que no momento em que nós fazemos o sinal da cruz na nossa cabeça, nós estamos pedindo para Deus que Ele nos ilumine e nós conseguimos entender o que Ele vai dizer para nós. Então, é como que, Senhor, ilumina meus pensamentos, faça com que eu entenda o que o Senhor quer de mim hoje, o que o Senhor quer falar para mim hoje. E na boca é para nós dizermos, Senhor, já que eu entendi a Tua palavra, então abençoa a minha boca para que eu possa também levar a palavra para outras pessoas. Então que minha boca ela seja um instrumento para levar a Tua palavra para o próximo. E no peito é para que nós possamos guardar a palavra no nosso coração. Para tudo aquilo que eu entendi, para tudo aquilo que eu proclamei, que seja guardado no meu coração e eu possa ter a oportunidade de novamente estar colocando isso em prática na minha vida. Então, toda vez que nós participamos da Santa Missa, nós não podemos sair da mesma forma que nós entramos. Então, nós sempre devemos sair com o nosso coração cheio, cheio mesmo de coisas boas. Porque é isso que Deus quer de nós. Porque se nós vamos para a missa, é para nós recebermos um pouquinho mais de Jesus em cada um de nós. E o Evangelho, ele já conta a história do próprio Jesus. E é por isso que nós ficamos em pé, que é sinal de respeito a tudo que ele fez por cada um de nós. E ao final do Evangelho, o padre fala, palavra da salvação. Mas por que palavra da salvação? É porque se nós, como filhos amados do Pai, se nós praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que Deus nos mostra, nós vamos sim ter a salvação eterna do Senhor. Então, por isso que a Bíblia e principalmente os Evangelhos, eles são para nós palavras de salvação. E depois que nós terminamos esse momento do Evangelho, nós vamos todos sentar novamente e o padre vai fazer a homilia. Mas o que é a homilia? A homilia é o momento em que o padre ele vai explicar para nós, igreja, tudo aquilo que foi falado nas 3 leituras, ou seja, na primeira, segunda e no Salmo e também no Evangelho, porque ele é um ser iluminado pelo Espírito Santo e com essa capacidade que ele tem, ele vai nos envolver e vai nos ensinar e nos conduzir para os caminhos do Senhor. E ao final, nós rezamos a oração do creio. Por que nós temos essa necessidade de rezar o creio? É para nós confirmarmos a Deus que nós acreditamos na palavra dele, que nós acreditamos e por isso nós estamos ali presentes, porque nós acreditamos no Senhor. E em seguida, e por último, para fechar a nossa liturgia da palavra, nós vamos ter as preces. As preces são o quê? São momentos dos nossos pedidos. Vai ter as preces da igreja, que já vai vir no folheto, e na qual o leitor vai fazer essas preces, mas também nós temos a oportunidade de nos recolher no nosso íntimo e também estar fazendo as nossas próprias preces, o que vem do nosso coração, quais são as nossas necessidades. Então, esse é o momento. Então,
no decorrer da missa, nós temos várias oportunidades. Nós temos a oportunidade de pedir perdão, nós temos a oportunidade de pedir a Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nós necessitamos e também de agradecer ao Senhor. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa primeira parte. Para finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou propor uma atividade. Qual vai ser a nossa atividade de hoje? Você vai escrever no seu caderno quantas são e quais são as etapas da missa. Os ritos, principalmente. Eu falei logo no início que nós temos alguns ritos. Você vai identificar quais são eles, esses ritos, e o que está compondo o rito. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Rito inicial. O que está dentro do rito inicial? O canto de entrada. O que mais que tem no rito inicial? Então, você vai escrever e vai apresentar para a catequista de vocês, certo? Então, só para dar uma dica, nós temos 4 ritos. Então, dentro desses 4 ritos, você vai me identificar que rito é esse e que momento da missa está introduzido dentro desse rito, certo? Conseguiram entender? E a segunda atividade é, próximo domingo, você vai participar da Santa Missa e lá você vai identificar esses momentos para confirmar se isso que a gente está aprendendo hoje realmente está acontecendo na celebração da Santa Missa, certo? O primeiro você vai escrever no seu caderno e o segundo momento você vai estar presente na missa para você identificar esses momentos. Com muita atenção, vamos participar dessa celebração para que nós possamos visualizar esses momentos da Santa Missa. Eu espero muito que esse encontro tenha sido proveitoso, que tenha tirado as dúvidas de vocês e que vocês possam enxergar que a nossa Santa Missa, ela não é só uma celebração que tem começo, meio e fim, e sim é uma oportunidade para nós sermos cada dia seres melhores. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele continue nos abençoando durante essa semana, nos dando muita saúde, paz, e o Espírito Santo de Deus conduza cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.